Bora falar de futebol, bora falar de Palmeiras e Botafogo, o único confronto das oitavas de final da Copa Libertadores da América que coloca frente a frente dois candidatíssimos ao título da competição. Quando você olha para os outros confrontos, vai ter um candidato forte e o outro nem tanto. Palmeiras e Botafogo poderia naturalmente ser a final da Copa Libertadores da América, a gente está falando do líder do Campeonato Brasileiro e o terceiro colocado. Além, evidentemente, do Palmeiras ser o atual bicampeão brasileiro, nas últimas 4 edições ter participado das semifinais e chegado a 2 finais, conquistado 2 títulos. O Botafogo com uma história menor na Libertadores, a gente vai falar sobre isso já já. Mas é inegável que pelo poderio financeiro e pelo que as últimas edições de Libertadores têm entregado, essa é uma espécie de final nas oitavas. Poderia ser um confronto de final. A gente está falando das últimas 5 edições com campeões brasileiros e 3 delas com finais brasileiras. A Libertadores está realmente muito brasileira, né? A gente tem que lembrar que, para trazer ponto a ponto, Fluminense e Boca Juniors com Boca que chegou se arrastando, é bem verdade, mas aí quando você volta um pouco mais atrás de Fluminense e Boca, você vai mergulhar em Flamengo e Atlético Paranaense, você vai mergulhar em Palmeiras e Flamengo, você vai mergulhar em Palmeiras e Santos, você vai aí sim voltar Flamengo e River Plate com o Flamengo campeão na Argentina. E aí lá em 2018 é que você tem uma final sem brasileiros, que você tem o River e Boca, que foi disputado na Espanha, em Madrid. A Copa Libertadores da América com 2 argentinos em Madrid. É baita ironia, né? Eu não vou nem comentar muito sobre isso. O que eu vou comentar, evidentemente, é sobre esse Palmeiras e Botafogo no quesito escalação, no quesito cenários de placar agregado, no quesito fora de casa, dentro de casa, como as equipes se comportam, escalações, como eu já disse, enfim, muita coisa pra gente falar nesse vídeo, tá? Mas, pra quem tá chegando agora e me conhecendo nesse momento, eu quero chegar nos 100 mil inscritos logo, então me dá essa moral e se inscreve no canal, tá? Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa, claro, é uma delas. Ó, botão inscrever-se, clica aqui, me dá essa moral, é de graça. Além disso, para você receber notificação de todos os vídeos que eu coloco às 7 da manhã, todo dia, aqui no canal do Fragoso, clica no sininho que tá aqui do lado, ó, ativa as notificações, você não vai ter trabalho nenhum para receber os vídeos. Além disso, clica no like, no joinha que tá aqui embaixo, que é muito importante para o YouTube entender que o vídeo é bom e espalhar para mais gente. Assim como clicar no Hype, ferramenta nova que o YouTube está disponibilizando. Tudo isso que eu disse é de graça. Se quiser apoiar o canal, vá lá no canal de membros, que eu vou ficar muito contente com o apoio, aí sim que não é gratuito, tá? E é evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo, na caixa de comentários, algo a analisar, algo a discordar, algo a agregar, debata com a galera aqui embaixo que é muito boa também. Combinado? Agora, depois dos recados, a gente mergulha no vídeo. Já falei bastante sobre a questão da Libertadores e aí sobre a tradição, né? Tradição recente de finais com brasileiros, títulos brasileiros. E aí quando a gente olha para os 2 clubes, para Palmeiras e Botafogo, há uma diferença muito grande de tradição, né? Já já eu vou entrar em escalação, momento, mas a gente está falando de um Palmeiras buscando o tetracampeonato, Botafogo buscando uma final que ainda não disputou, né? Botafogo tem pouquíssimas participações na sua história na Copa Libertadores da América. Um clube que tem suas melhores participações quando o modelo da Libertadores era um modelo muito distinto. Bateu 2 vezes semifinal, em 63 e em 73. Está tentando voltar às quartas de final, algo que aconteceu na última participação em 2017. Essa é só a 6ª participação do Botafogo na Copa Libertadores da América, mas com um time muito forte, como eu disse, liderando o Campeonato Brasileiro nesse momento, então é um candidato ao título. O Palmeiras está na 24ª edição, buscando esse tetracampeonato e, como eu já disse, vem de 4 semifinais seguidas, 2 títulos, 2 finais. Então é uma equipe também que se sente muito à vontade nessa competição, é o clube brasileiro que mais disputou, tem mais vitórias, mais gols, enfim. É um clube que tem um alinhamento muito grande com a Copa Libertadores da América. E a motivação desses 2 times, como chega? Muito alta, né? Muito alta. Porque a gente está falando dos 2 últimos jogos com os torcedores deixando os estádios em casa, em polvorosa, em êxtase, em completa confiança. O primeiro jogo foi 2-1 para o Botafogo, é verdade, vantagem mínima. E aí, no final de semana, a gente está falando de um Botafogo goleando o Flamengo por 4-1 e poderia ter sido mais, com a capacidade que tem o Botafogo de construir jogo. E o Palmeiras suando, se matando numa guerra contra o São Paulo e vencendo no último lance da partida por 2-1. Quer dizer,
os dois ambientes explodiram ao fim dos jogos. Um Palmeiras jogando bem contra o São Paulo também. Então, naturalmente, as duas torcidas estão muito empolgadas com a perspectiva de uma classificação para as quartas de final por conta desses dois jogos. O Botafogo num jogo de maior deleite, de maior curtição, uma goleada. O Palmeiras de superação, de deixar a adversidade para trás, de deixar balde de água fria para trás, com o gol que foi anulado, que poderia ser o segundo, depois de levar o primeiro, que já tinha sido um balde de água fria, e indo buscar no último lance da partida a vitória. Então, são dois ambientes realmente de torcedores muito motivados. E aí a gente tem que olhar para o placar agregado, como eu disse, primeiro jogo 2-1, não é uma partida simples de Campeonato Brasileiro, é uma partida que vem de uma história da partida de ida. E aí, é bom destacar que há no que se apegar as duas equipes, tá? Para começar, o Palmeiras, que acumula na temporada 2024 o melhor aproveitamento dentro do seu novo estádio, dentro do Allianz Parque. Para você ter uma ideia, em 18 jogos foram 15 vitórias conquistadas. 8 delas, inclusive, por 2 gols de vantagem. Ou seja, o placar que, diante do Botafogo, leva o Palmeiras à classificação direta sem as penalidades máximas como critério de desempate no placar agregado. E vale destacar que, nos últimos 10 jogos dentro do Allianz Parque, o Palmeiras venceu 9 e perdeu 1, ironicamente, contra o Vitória. A derrota é contra o Vitória, mas é realmente uma equipe que dentro de casa se sente muito bem para vencer os seus jogos. E diferentemente do que aconteceu contra o Flamengo, quando a vantagem era de 2 gols e, portanto, a vitória por 1-0 não serviu, desta vez, para levar a decisão para os pênaltis, uma vitória simples contra o Botafogo basta. Um Botafogo que, fora de casa, tem 7 derrotas em 26 partidas e vem de 2 derrotas consecutivas. Contra o Juventude, aí a gente está falando de mescla de equipe, e a eliminação na Copa do Brasil aconteceu fora de casa contra o Bahia, derrota por 1-0. Teve a expulsão do Gregório, o Botafogo, inclusive, acaba controlando mais o jogo do que se imaginava com 1 a menos, mas acaba perdendo e é eliminado. Fato é que é bom destacar que o Botafogo, e aí vem no que o Botafogo pode se apegar também num caso de derrota, né? Não perdeu nenhum jogo por mais de 1 gol fora de casa nessa temporada. Foi só dentro de casa que acabou perdendo por um placar que levaria à eliminação direta sem a disputa de pênaltis. A gente está falando mais recentemente do 3-0 contra o Cruzeiro no final de julho, e aí resultados muito mais para trás, né? A gente tem que lembrar um 3-1 contra o Júnior Barranquilla na própria Libertadores no mês de abril e um 4-2 para o Vasco lá em fevereiro. Mas dá para se apegar justamente nisso. É uma equipe, eu estou olhando para o lado para explicar para a galera que tem aqui o meu apoio, a minha tela para não me perder nas informações, é uma equipe que, dentro do contexto de motivação, de jogo, vive um ótimo momento, mas fora de casa tem os seus percalços, como os últimos 2 que eu citei. Porém, como eu disse, dentro dos últimos 2 jogos, ou melhor, dentro do contexto de citar derrotas fora de casa, o Botafogo não perdeu nenhuma por 2 gols de diferença. Vamos para as escalações dos times? Bom, Palmeiras é um grande mistério em relação à escalação, né? O Palmeiras vive aquele momento de entender o mercado e o encaixe das peças que chegaram, as lesões que modificaram, inclusive o sistema que o Palmeiras jogava, e por isso vem sendo modificado não só o time titular, como o próprio esquema utilizado dentro de campo. Não à toa, é bom destacar que o Palmeiras entra em campo com 3 zagueiros puros nos últimos jogos, com uma frequência de um 3-5-2, 3-4-3, e, diante do São Paulo, em que coloca algumas peças titulares, outras reservas, o Palmeiras abre mão do sistema de 3 zagueiros e entra com 2 zagueiros. Então, até no sistema há uma dúvida de qual será o utilizado. Diante do São Paulo, era já um treinamento para mudar o sistema? Ou não? Era circunstancial? Fato é que algumas dúvidas acontecem, porque em relação aos titulares que atuaram contra o Botafogo na partida de ida, na derrota por 2-1, o Murilo suspenso estava fora, não entrou em campo contra o São Paulo, e outras peças também não foram titulares, como Giai, Aníbal Moreno, Vanderlan, Maurício e Rony. E aí vem as dúvidas por conta desse momento em que o Palmeiras não tem um time titular definido, diferentemente do Botafogo. Palmeiras que, por exemplo, tem na lateral esquerda um Caio Paulista melhor do que o Vanderlan, e a tendência é de que ele ganhe a vaga, mas o Vanderlan foi o titular diante do Botafogo. Outra dúvida é o Mike, que pode voltar ao time, e o Mike realmente é o lateral que melhor jogou futebol nessa temporada, apesar das lesões.
está à disposição, mas será que está bem o suficiente para entrar como titular? O Giai deve ocupar essa vaga, lembrando que contra o São Paulo foi o Rocha que entrou. O Aníbal certamente volta, esteve no banco contra o São Paulo, mas é o único volante absolutamente titular nessa equipe do técnico Abel Ferreira. Mas a sua dupla é uma dúvida. O Zé Rafael foi expulso contra o São Paulo, mas essa expulsão naturalmente não conta para a Libertadores e deve ser a peça que entra por ali, caso ele se utilize de 2 volantes. O Estevão será titular com certeza, assim como o Rafael Veiga. Lázaro pode perder a vaga, porque vem atuando, mas vem atuando mal, e aí fica a dúvida, para Rony ou para Felipe Anderson, com o Flaco sendo mantido no ataque, com muita moral o Flaco, inclusive, depois dos 2 gols que marcou contra o São Paulo. Num 3-4-3, a perspectiva do Palmeiras seria um time com o Everton no gol, Vitor Reis Gomes e Murilo formando uma trinca de zaga, mais à frente Mike pela direita como um ala ou o Giai, dupla de volantes que o Abel chegou a fazer com Veiga e Aníbal Moreno, e aí, claro, a gente está falando volantes, mas são construtores, até porque o Veiga é um meia, com o Caio Paulista atuando pela esquerda, se destacou muito nos últimos jogos que entrou, diferentemente do Vanderlan. E aí os 3 nomes da frente que também geram dúvida. A gente está falando de um Estevão pela direita, que esse sim é titular absoluto, o Flaco deve atuar centralizado pela boa fase, pelos gols que entrega, e a dúvida do lado esquerdo, porque o Lázaro não vem bem, talvez perca a posição. O Rony já foi utilizado para ser o cara que joga tanto aberto quanto fazendo dupla com o Flaco, ele pode aparecer por lá, inclusive o cruzamento que ele dá para o Flaco no gol do São Paulo vem do lado esquerdo do campo. E aí o Rony pode aparecer por lá. Ou o Felipe Anderson, que veio para ser titular absoluto, mas por conta de lesão no olho, ficou como opção contra o Botafogo, é uma peça que costuma atuar melhor pela direita e entrou pela direita contra o São Paulo, inclusive, pode acabar sendo peça pelo lado direito para o Rony atuar pelo lado esquerdo ou fazendo uma dupla de ataque. Então, o Palmeiras não tem um time exatamente bem definido, uma escalação já que o torcedor sabe de 0 a 11, diferentemente do Botafogo, que inclusive pode repetir o time pela 3ª vez seguida, até porque não seria a 4ª, já que anteriormente seria o jogo contra o Juventude, que perdeu por 3-2 e mesclou a equipe. Mas o time do Botafogo que entrou em campo contra o Palmeiras entrou em campo contra o Flamengo, com John, Matheus Ponte pela direita, Bastos e Barbosa formando a dupla de zaga, pela esquerda o cuiabano, lateral artilheiraço, Marlon Freitas e Gregory, estamos falando da dupla de volantes que se fixou por ali, mais à frente o Luiz Henrique com ponta direita, Almada e Savarino, o Almada mais centralizado, Savarino pela esquerda caindo por dentro com a passagem do cuiabano, à frente Igor Jesus. E os bancos podem fazer muita diferença nesse jogo. O Botafogo bem mais definido, é verdade, mas veja só, o Palmeiras viu no banco de reserva saiu o Rony para dar assistência do gol contra o São Paulo. Rony que participa do gol contra o Flamengo no empate também, se o Rony sair do banco. Felipe Anderson que sai do banco contra o São Paulo e no gol anulado faz uma jogada de roubada de bola e passe para o Lázaro colocar a bola na rede. Também fez diferença, construiu por lá. O Rômulo é um jogador que sempre que entra faz a diferença e tem entrado um pouco mais, assim como o Maurício é uma peça que está em crescimento. Botafogo com Tiquinho e Matheus Martins. O que dizer, Matheus Martins que entrou em campo contra a equipe do Flamengo, meteu 2 gols, motivação total, caiu com uma luva na equipe, assim como o Igor Jesus caiu com uma luva no time também, reforço dessa janela, e o Tiquinho acabou virando o banco dele, mas é uma peça de referência, um pivô que tem toda a condição de ser o cara que vai atacar e também vai armar. Então, diferentemente, vamos lá, a situação é a seguinte, né? O Palmeiras não se sabe quem pode sair do banco porque não tem um time definido. Já o Botafogo se sabe quem pode sair do banco para fazer a diferença. Isso se o técnico Arthur Jorge não tentar algo diferente. Lembrando que é um jogo de placar agregado, o Botafogo entra com vantagem no placar por 2-1, vai tentar explorar os espaços e com essa escalação, com Luiz Henrique, com Almada, com Savarino e com Igor Jesus, tem velocidade, tem jogador espetado para tentar se utilizar das costas de um Palmeiras que vai avançar. E, diante do Flamengo, foi muito impositivo porque usou os lados do campo, porque se utilizou de cruzamentos. Contra o São Paulo, apareceu com boas jogadas pelos lados do campo e finalizações de média distância. Então, são 2, digamos assim, adversários que vão tentar explorar justamente isso. O Botafogo explorar sua vantagem, fazer seu jogo de transição, que é muito característico e muito bom, enquanto o Palmeiras vai tentar fazer um jogo pelo lado do campo, já que deve encontrar um Botafogo marcando muito forte
no meio do campo, no corredor central, justamente o que fez o São Paulo, por exemplo, para dificultar uma criação por dentro, e deve se utilizar da bola aérea ou da bola parada. O fato é que promete demais um jogo de alto nível, com uma tensão absolutamente gigantesca e perspectiva de ficar marcado na história da Copa Libertadores da América e também dos dois clubes. Claro que eu quero o seu palpite aqui embaixo, claro que eu quero o seu olhar, suas escalações, sua perspectiva de jogo, dúvidas que você tem em relação a quem vai entrar em campo, quem não vai, tradição, enfim, fica super à vontade para comentar aqui embaixo esse pré-jogo completo para você ficar bem informado para esse Palmeiras e Botafogo decidindo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Maravilha? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação dos vídeos, deixar o like, clica no joinha, deixa o hype, me dá essa moral também, espalha o vídeo do canal do Fragoso e o canal do Fragoso para todo mundo que você conhece. Bora falar de futebol!